Bom, pessoal, então esse vídeo aqui vai ser para a gente estar resolvendo um exercício sobre a parte de dimensionamento da bomba. Então, até calcular a altura manométrica de uma bomba, determinar o fator de atrito, as parcelas de atrito e tudo mais. Então, aqui a gente tem um exercício de dimensionamento de bombas, está pedindo para avaliar a altura manométrica desse meu sistema, representado na imagem aqui. Então, tem bastante informação que vocês vão ter que tirar lendo aqui. Eu sugiro pausar o vídeo e olhar todas as informações. Ele está pedindo, então, para determinar a altura manométrica do sistema, especificando a altura de sucção e a altura de descarga. Então, dentre as variáveis que a gente vai ter aí de informação, a gente tem várias delas que são comuns para o sistema todo, como, por exemplo, o tipo de fluido e a vazão que a gente está trabalhando. E algumas delas que são referentes à parte de sucção, então principalmente a parte de acessórios e de dimensão da tubulação, e a parte de descarga, que também tem relação principalmente com a parte de tubulação aí do meu sistema. Uma vez tiradas todas as informações que a gente tem aí, a gente vai separar esse exercício em sucção e descarga e vai resolver para achar a altura manométrica do sistema todo, de duas formas separadas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é avaliar a parte de sucção, então, o que tem antes da nossa bomba. A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a perda de carga por atrito para nossa bomba. Então, vou olhar essa região que está destacada aqui verde e ver o que tem aqui no meu sistema. Primeira coisa, a gente tem algumas informações gerais aí que a gente vai estar precisando, que são a vazão, que o nosso fluido é um fluido newtoniano, então isso é importante a gente saber. Por exemplo, vale o diagrama de Moody aqui. A vazão foi dada a vazão mássica, a gente tem a densidade e tem também a viscosidade. Além disso, foram dadas informações da geometria da sucção, então foi dado para a gente aqui o diâmetro nominal, o diâmetro externo e a espessura da minha tubulação de sucção. Então, com isso eu consigo achar o diâmetro interno, que é o diâmetro de escoamento da minha sucção aí. Com isso, a gente vai chegar no cálculo da velocidade. Então, antes de calcular a velocidade, a primeira coisa que a gente precisa aqui é determinar a área da minha seção transversal aqui, onde está escoando esse meu fluido. Então, a minha área aqui vai ser πd ao quadrado sobre 4. Nesse caso aqui pra gente, então a gente tem π, o nosso diâmetro interno é 80,8 vezes 10 a menos 3, convertendo para metro, ao quadrado, dividido por 4. Então, esse valor aqui para mim vai ser a minha área, que é 5,1276 vezes 10 na menos 3 metros quadrados. Outra informação que a gente precisa estar mexendo é a nossa vazão. A gente tem aqui a nossa vazão mássica. O que eu preciso para determinar a velocidade é a minha vazão volumétrica. A relação das duas é feita dividindo pela densidade. Então, aqui eu tenho a minha vazão, que é 56,19. Vou dividir pela densidade, que é 891. E isso aqui vai fornecer para mim o meu valor da vazão volumétrica, que vai dar aqui 6,3006 metro cúbico por segundo. Para quem não lembra, a gente está saindo aqui de quilogramas por segundo e está dividindo pelo rho, que é quilograma metro cúbico. Então, isso aqui vai sobrar para mim aqui o metro cúbico por segundo que eu cheguei aqui na minha vazão. E aí, com a relação das duas, eu consigo chegar na minha velocidade, porque a minha velocidade ela é calculada pela relação entre a vazão volumétrica e a área. E eu tenho esses dois valores agora ali. Então, a velocidade vai ser 6,3006 vezes 10 na menos 2. Esqueci que o vezes 10 é menos 2.
Não esqueçam, senão vai dar tudo errado. Dividido por 5,1276 vezes 10 na menos 3 aqui. Então, aqui eu vou chegar, dividindo um pelo outro, numa velocidade de 12,2989 metros por segundo. E aí, com a nossa velocidade, com as propriedades que eu já tenho, eu já posso seguir para tentar calcular o número de Reynolds. Então, lembrando aqui que a minha velocidade, ela vai ser igual a 12,2989 metros por segundo. E o meu número de Reynolds, fórmula que já está afiadinha, ρd sobre μ. Então, aqui, o nosso Reynolds, ele vai ser a nossa densidade, 891, a velocidade, aqui 12,2989, vezes o diâmetro, que é o diâmetro interno, vezes 10 na menos 3, dividido pela nossa viscosidade, que convertida vai ser 59 vezes 10 na menos 3 também. O interessante de trabalhar com números na notação científica é que a gente pode fazer coisa desse tipo aqui, ó. E aí simplifica um pouco nossos cálculos. O resultado de Reynolds que eu cheguei aproximadamente aqui de 15.007,33. Então, é um regime turbulento, eu vou ter que olhar no gráfico. Então, aproximadamente aí 1,5 vezes 10 na quarta. Então, aqui 1, 2, 3, 4. Aí, o que eu preciso também para poder determinar o fator de atrito no gráfico é a rugosidade relativa. A rugosidade relativa vai depender da rugosidade que foi fornecida, convertida para a unidade correta, então agora em metros, e a relação com o diâmetro, também o diâmetro onde está escoando o meu sistema, sempre. Aí a relação entre os dois, lembrando que a notação científica permite isso, ou seja, se eu não tivesse convertido aqui, daria certo, aqui especificamente. Isso aqui vai dar um valor de 0,000495, que é aproximadamente, para olhar no gráfico, 0,123 5. E agora esses dois valores a gente pode estar utilizando no diagrama de Moody para determinar o fator de atrito. Então, com os dados que a gente tem disponível, a gente vai tentar determinar o fator de atrito. Uma das maneiras de estar fazendo é pelo diagrama de Moody. Lembrando que esse diagrama de Moody aqui, ele está determinando o fator de Darcy, que é 64 sobre Reynolds aqui. Então, se a gente quiser utilizar a equação de Fanny, vai ter que dividir por 4 o valor que a gente obtiver. O número de Reynolds que a gente tem é de 1,5 e na quarta, 1 vezes 10 na quarta. Então, essa linha que a gente vai estar utilizando. Já a nossa rugosidade relativa não tem uma linha exatamente aqui, porque a gente está trabalhando com 0,0005. Então, seria entre essas duas linhas. Mas a gente vai ver que qualquer uma das duas que a gente siga, quando chega aqui, elas se aproximam bastante, se tornam uma linha só. Então, a gente pode jogar para qualquer uma das duas que vai acabar dando o mesmo resultado. Lendo, então, esse ponto aqui do lado de cá, a gente tem que o nosso fator de atrito é aproximadamente 0,029. E a gente vai usar esse valor aqui para conseguir calcular a perda de carga por atrito, então, para sucção. Então, ainda para a gente calcular a perda de carga por atrito, falta a gente avaliar os acessórios que a gente tem nessa região aqui. Então, olhando e pelo que está escrito no enunciado, a gente tem um joelho aqui, rosqueado, uma válvula, que é do tipo gaveta aberta, além do comprimento de tubulação. E é fornecido para a gente que o diâmetro nominal é 3 polegadas.
Então, o que a gente vai fazer agora é encontrar aquelas tabelas de comprimento equivalente para poder estar calculando o meu sistema. Então, a primeira delas a gente vai estar encontrando aqui a válvula. Então, a minha válvula gaveta aberta, ela está nessa coluna aqui. Então, seleciono essa coluna aqui e agora eu preciso achar qual que é o diâmetro nominal do meu sistema, que é, no caso aqui, as 3 polegadas. Então, o valor que tenho aqui para a minha válvula de perda de carga de equivalente é de 0,457. Então, esse valor aqui é dado em metros. E para o nosso joelho, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai achar o tipo de joelho que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui é um joelho rosqueado de 90 graus. E vai achar o diâmetro nominal da minha tubulação para achar qual que é o valor dele. Chegando aqui no 2,83 para o meu joelho. E aí, para esse caso aqui, então, o comprimento equivalente, ele vai depender desses três acessórios. Então, o joelho, que a gente olhou ali agora, que ele é equivalente a 2,83 metros de tubulação. A gente tem ainda a válvula, que é equivalente a 0,457 metros de tubulação. E a gente tem o comprimento efetivo de tubulação aqui do meu sistema, que seria o 3 mais esse 0,3. Então, seria aqui 3,3 metros de tubulação. Então, o L total para parte de sucção ou o L equivalente vai ser igual à soma desses 3 valores que a gente tem aqui. Então, a soma desses 3 valores vai ser igual a 6,587 metros. Então, esse é o comprimento equivalente para essa região do meu sistema. Então, com esses valores determinados, o que a gente vai fazer agora é calcular a perda de carga por atrito da parte de sucção. Para utilizar essa fórmula direta aqui, a gente vai primeiro precisar que o nosso fator de atrito seja o fator de Fanning. O fator que a gente obteve lá no diagrama de Moody é o fator de Darcy. Então, o que a gente vai fazer aqui é dividir ele por 4 para poder estar relacionando os dois e utilizar essa equação aí diretamente. Quem quiser pode estar utilizando a equação para o fator de Darcy, que vai ter que dar o mesmo resultado aí. Então, dividindo por 4 é 0,029, a gente vai chegar nesse valor ali. E aí, calculando o ΔP sobre ρ, a gente vai ter 2 vezes o fator, que a gente acabou de determinar ali, 725, vezes o comprimento equivalente, que a gente já tem também, dividido pelo nosso diâmetro, na unidade correta, e multiplicado pela velocidade ao quadrado. Então, isso aqui tudo vai dar para mim 178,80 metro quadrado segundo quadrado. Para saber as unidades aqui, então, a gente tem metro aqui sobre metro aqui. E aqui a gente tem metro por segundo, só que tá todo mundo ao quadrado. Esses metros aqui se cancelam. E a gente está trabalhando com o fator de atrito que é adimensional. Então, essa perda de carga aqui, a gente não está ainda na perda de carga que a gente quer. A gente quer o HFS, que vai ser ΔP sobre ρ G. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse valor que eu tenho aqui e dividir pela gravidade. Então, esse valor aqui para dar em metro para mim. Então, esse valor aqui vai ser, para mim, o 178,80 dividido por 9,81. Se quiser colocar direto na equação anterior, também pode colocar um G aqui. E aí vai ter já a resposta em metro. Então, aqui tá, estou fazendo da maneira mais especificada possível para a gente. Então, a gente vai chegar aqui no valor de 18,22 metros. Isso para sucção.
E aí, para finalizar essa parte de acessórios, a gente ainda precisa estar avaliando a saída do tanque. Nesse caso aqui, é mais fácil a gente trabalhar com o método do coeficiente K, porque a gente tem a constante facilmente determinada para saídas. Então, é mais tranquilo do que achar o comprimento equivalente da saída de um tanque. Então, olhando na tabelinha aqui, então, como não tem informações, a gente considera o caso mais comum, que seria de bordas retas, então nosso valor de K vai ser 0,5. E aí, o que eu vou chegar para minha perda de carga nesse caso aqui, vai ser o 0,5 vezes a velocidade da nossa seção ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Esse valor aqui já está dado em metros para a gente diretamente, que vai dar aí 3,8548 metros. E aí, o nosso HFS total, somando com o que a gente já tinha dos outros acessórios, vai ser o 18,22 que a gente já tinha, mais esse valor que a gente encontrou de 3,8548. E vamos chegar aqui num valor de 22,07 metros de perda de carga por acessórios na sucção. Então, falta para a gente agora finalizar para a sucção, considerar todas as parcelas de energia que a gente tem antes dela. Então, olhando apenas para a sucção, tudo que tem antes da bomba, para a gente entender rapidamente como é essa fórmula, a gente tem 3 parcelas de energia aí, uma vez que a velocidade é constante, então a gente não tem variação de velocidade, não tem variação de energia cinética. Então, a parcela de pressão, se ela está antes da bomba aqui, tudo que eu tiver de pressão aqui vai estar auxiliando o meu sistema. Se a pressão for negativa, a bomba vai ter que fazer mais força. Mas se a pressão for positiva, por exemplo, o recipiente que a gente tiver aqui anterior estiver pressurizado, ele vai me ajudar a escoar o meu sistema, então vai auxiliar a minha bomba. Por isso que essa parcela aqui ela é positiva. A altura é a mesma coisa. Se eu elevar aqui a minha alimentação da bomba, isso vai estar ajudando a minha bomba a mover esse fluido. Então, essa parcela também é positiva. Já quando a gente olha a perda de atrito devido aos acessórios, a gente está perdendo energia. Então, quando a gente passa por uma curva, por exemplo, por uma válvula, a gente está perdendo uma quantidade de energia. Então, a bomba vai ter que compensar essa perda de energia. Então, quando a gente fizer a altura manométrica total, esse valor vai ter que ser compensado pela bomba. Então, nesse caso aqui, por isso que aparece o valor negativo aqui. E aí, com os dados que a gente já obteve até agora, a gente consegue calcular aqui a altura de sucção. Então, altura manométrica de sucção. Não tem informação sobre pressão, então o nosso tanque está aí a uma pressão atmosférica. Então, em Pascal aqui. Opa, não é 29, é 25, gente. Então, a nossa pressão aqui é atmosférica. O peso específico aqui nada mais é do que ρg. Então, ρ do nosso sistema é 891 e a gravidade 9,81. A altura aqui nesse caso, o nosso tanque está elevado. Ele está a 150 metros, conforme está lá no enunciado. A gente precisa considerar isso porque a gente está trabalhando com a parcela única aqui de sucção. Vocês vão ver quando a gente for calcular a altura manométrica total, esse valor vai diminuir quando a gente considerar lá que a nossa descarga também está elevada a 150 graus, a 150 metros. Então, esse valor vai acabar diminuindo, mas por enquanto ele vai ter que estar aqui para a gente poder estar conseguindo analisar o sistema todo. E aí as perdas que a gente tem por atrito que a gente calculou, considerando também a saída do tanque, 22,07 aqui, que vai chegar no nosso HS, que vai ser 139 metros. Então, agora de maneira semelhante, a gente vai fazer a mesma coisa para descarga. Nesse caso aqui, eu não vou abrir tanto os cálculos para o vídeo não ficar tão absurdamente longo. Vou colocar os resultados, vocês vão fazendo e vão vendo se vai dando tudo certo. Então, a primeira coisa é tirar as informações aqui
da nossa descarga. Então, as informações gerais continuam sendo as mesmas. E agora, a geometria da descarga ela é diferente. A gente está com uma redução bem grande aqui no nosso diâmetro do sistema. A velocidade, então, que a gente vai encontrar pela vazão, da mesma maneira que na primeira parte, dá um valor bem elevado, inclusive aqui, de 65 metros por segundo. Com isso, a gente tem o nosso Reynolds, que é aproximadamente 3,5 vezes 10 na quarta. E a nossa rugosidade relativa agora muda também, porque a gente está relacionando com o diâmetro, que mudou. Agora, nosso diâmetro é o diâmetro interno da parte de descarga. Com esses dois valores, então, a gente segue para o diagrama de Moody, que é um escoamento turbulento, e vai determinar o fator de atrito. O valor do Reynolds, então, aqui de 3,5, a gente encontra ele no gráfico, seguido pela nossa equação, a nossa linha aqui de 0,001. Para a rugosidade relativa, a gente vai ver que eles se encontram aqui um pouquinho acima de 0,025, um pouco abaixo de 0,026. Então, para os fins de cálculos aqui, a gente vai estar utilizando 0,025. Então, para quem quiser conferir aí. Mas qualquer valor nessa faixa entre 0,025 e 0,026, ele é aceitável. E aí, agora a gente está olhando para a descarga. Então, o que a gente vai fazer é olhar todos os acessórios que tem nesse meu lado direito aqui da descarga. Então, tudo que está para cá do meu sistema. Então, considerando o fator de atrito aí como 0,025, lembrando que esse é o fator de atrito de Darcy, a gente tem nesse sistema 3 joelhos, então um aqui, outro aqui e outro aqui. Cada um deles vai ter sua parcela, multiplicar a parcela por 3, a gente vai chegar em 3,84. Esse valor sai daquela tabela conforme a gente fez aí na sucção. O comprimento é somar esses valores todos que a gente tem aqui, que é por onde meu fluido vai estar passando. E aqui a gente vai ter o comprimento equivalente total, então somando todo mundo aqui, os 28,5, que seria a soma das tubulações, mais as parcelas dos joelhos que tem depois aí. Então, para calcular a parte de atrito para esses acessórios, a gente utiliza a equação do comprimento equivalente com o fator que a gente encontrou aqui, vai chegar nesse valor de 48.000 aqui. Dividindo pela gravidade, a gente chega em 4.977 metros. Então, um valor bem elevado aqui de atrito. Falta ainda olhar a expansão. Então, a gente está saindo aqui de uma tubulação e expandindo para um tanque grande. Então, a gente vai estar utilizando aqui o K como sendo 1. E a gente tem essa parcela de contribuição de perda de carga desse meu sistema, de 216 metros aqui aproximadamente. Então, para eu saber a parte de atrito da minha descarga, eu tenho que somar esses dois valores aqui, chegando a aproximadamente 5.193 metros. Vocês podem encontrar valores um pouquinho diferentes, principalmente dependendo da quantidade de casas decimais que forem utilizadas e do fator de atrito que vocês utilizaram. Aí o que a gente vai fazer agora é calcular a altura manométrica da descarga. Então a gente vai considerar todas as parcelas de energia agora. Então a gente está olhando para a descarga que é depois da bomba. Então a gente tem que analisar a força que a bomba vai estar fazendo depois dela. Então, se eu colocar pressão na parte de descarga, agora a minha bomba vai ter que compensar essa pressão, ao contrário da sucção. Ele vai ter que fazer mais força para poder vencer essa pressão que está, por exemplo, dentro de um tanque pressurizado. Se eu elevar o meu sistema, minha bomba também vai ter que fazer força. Então, vai ter que exercer uma potência dela, vai ter que ser mais elevada para poder exercer a força suficiente para elevar esse meu fluido. Quanto mais alto eu quiser elevar, mais potência minha bomba vai ter que ter. E os acessórios agora também são parcelas positivas. Então, são forças que a bomba vai ter que estar vencendo. Então, passa por um joelho e tem uma perda de carga, a bomba vai ter que estar compensando essa perda de carga para fazer com que o meu fluido escoe na vazão que a gente está sendo adequado. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma parcela positiva de atrito para descarga. Substituindo os valores, então a gente encontra aqui a perda de energia na parte da descarga. E aí, para encontrar a altura manométrica da bomba, é só fazer uma menos a outra, então a descarga menos a sucção, e a gente encontra aí esse valor de 5.230 aproximadamente metros,
que é um valor bastante elevado, porque a gente está com uma velocidade bem elevada também na parte de descarga. Então, isso leva a ter uma perda de carga grande também. Então, é um valor bem grande no sistema. Então, eu espero que tenha ajudado essa análise das bombas. E qualquer dúvida é só vocês me procurarem para a gente poder estar analisando o que está de errado aí.